Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Olá, amigos, eu sou o pastor Divino Carlos. E com este versículo, aos Hebreus 9, 27, eu gostaria de falar nessa oportunidade sobre o tema a morte. Estudo sobre a morte. Com certeza, meus amados, este é um dos temas mais relevantes que existe. A pergunta, que as pessoas mais fazem, que é justamente a respeito do futuro, da morte, do além. Normalmente, quase todas as pessoas têm curiosidade para saber alguma coisa a respeito da morte. E na realidade, a maioria das pessoas nem gostam mesmo de falar a respeito da morte. Quando você vai falar a respeito de morte com ela, simplesmente usa-se de dizer, não, eu não quero saber disso não, eu não gosto disso, não estou pensando em morrer. Não é verdade? Isso aí depois vou ver isso, eu não quero saber dessas coisas não. Isso porque o ser humano, meus amados, eles temem a morte. Eles temem a morte. E é natural o ser humano temer a morte, já que a Bíblia diz que ela é um inimigo. Ela é o inimigo. E se é o inimigo, ninguém gosta de inimigo, não é verdade? Então, a morte realmente é algo temido pelo ser humano. Mas principalmente, queridos, por não compreender, por não entender exatamente o que a Bíblia Sagrada fala, o que ela diz a respeito da morte. O fato é que todos vão morrer. A Bíblia está dizendo nesse versículo que eu acabei de introduzir esse estudo. Assim como aos homens está ordenado morrerem. Então, não se trata do ser humano querer ou não morrer. Ele vai morrer. Seja hoje, amanhã, daqui 10 anos, 20, 30, 40, 50, não importa. O importa é que ele vai morrer. A Bíblia diz que está ordenado aos homens que efetivamente eles morram. Então, já que a morte existe, e já que ela é inevitável, seria sábio da nossa parte procurarmos entender, compreender o que é a morte e como se preparar para ela. É melhor preparar do que fugir. Isso é evidente. Amados, mas o que é a morte? Evidente que essa definição depende do sentido que se toma quando se fala a palavra morte. Mas, no sentido mais natural, da morte física, que é o que nós queremos falar aqui a respeito, a morte, na verdade, nesse sentido, é a separação da alma e do corpo. Quando se morre, há uma separação da alma, do espírito da pessoa e do corpo. Numa comparação assim muito simples, não é exatamente igual, mas mais ou menos para compreender, é como a separação da lesma e do casulo. O casulo não é a lesma. A lesma está dentro do casulo. E ali ele vive durante a maior parte do tempo. Mas a lesma pode sair do casulo e, em determinados momentos, sai mesmo do casulo. Então, quando ela sai, ela vai para um lado, o casulo fica do outro. Seria como se você fosse, por exemplo, numa loja, numa sapataria e comprasse um sapato, um par de sandálias. Normalmente, o calçado vem dentro de uma caixa. É evidente que você sabe que o calçado não é a caixa, e nem a caixa é o calçado. Um está dentro do outro. Você chega em casa, vai usar, tira o calçado da caixa, houve uma separação do outro. Eles têm uma certa ligação, mas eles são
separados. Eles são individuais. Eles não são a mesma coisa. Como se pudéssemos dizer, um sobrevive sem o outro. Assim é a questão do espírito e do corpo. Tá? Assim é a questão do espírito e do corpo. Um está dentro do outro, mas eles vivem, ou eles existem, melhor dizendo, eles existem separadamente. Eles existem separadamente. O espírito do corpo. Correto? Então, isso é exatamente a morte física. Porque, como eu disse, existem outros tipos de morte que não é o que vamos tratar nesse estudo. Esse estudo é sobre a morte física mesmo, que é normalmente a nossa maior curiosidade. É importante lembrarmos, queridos, que na realidade Deus, a Bíblia diz, que Ele não planejou a morte para o ser humano. Deus não planejou. Ela, na realidade, não deveria ter acontecido. Ela não deveria existir. E tanto que, como eu citei agora mesmo, em 1 Coríntios 15 e 26, fala que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então, se ela é o inimigo e ela vai ser vencida, significa que ela não estava nos planos de Deus. Ela não estava e não está nos planos de Deus. Na verdade, ela entrou no mundo como resultado do pecado. Você pode ver aí em Gênesis capítulo 2, verso 17. Deus dizendo claramente para Adão, o primeiro homem, né, que houve na terra, e dizendo para eles, para ele e para Eva, que eles não deveriam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem, certamente eles morreriam. É claro que essa palavra morrer aí tem vários significados. Mas de qualquer maneira ele fala, se comerem, certamente morrerão. Então seria o resultado da desobediência. Porque pecado é desobediência a Deus. Pecado é fazer as coisas contrária ao que Deus quer. Tá? É errar o alvo de Deus para as nossas vidas. Na íntegra, seria aí essa definição de pecado. Então o pecado, ele só existe, ele só entrou no mundo por causa que o homem pecou. Se na realidade o homem jamais tivesse desobedecido a Deus, não haveria morte. O homem nasceria, se multiplicaria e viveria eternamente. Talvez você estaria se perguntando, pastor, mas e aí, que jeito? A terra não caberia. Poxa vida, mas o que você pensa que Deus é? Evidente que Deus é Deus, meu querido. Ele é poderoso para criar tantos planetas iguais à Terra quanto fosse necessário. Ele é poderoso para isso. Então o homem nasceria e viveria eternamente, se ele não tivesse pecado. E daí dá para você ver, então, o quão sério é essa questão de pecado. Mas sobre o pecado não falaremos, porque não é o objeto do nosso estudo. Amados, e quando se fala em morte, eu gostaria de mencionar para vocês que existem algumas ideias erradas e muito ensinadas hoje em dia acerca da morte. Muitas religiões, basicamente todas as religiões, têm o seu ensino a respeito da morte. Tem a sua ideologia, explica, como que eles pensam e acham que é a morte e o que vai acontecer depois da morte. Mas eu quero dizer para vocês que somente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que tem a palavra certa, a verdade acerca da morte. Agora, mesmo dentro da palavra de Deus, amados, que é o que nós vamos ver nesse ponto, existem algumas ideias erradas. Isso é fruto de má interpretação da palavra de Deus. Isso é fruto de ideias
de palavras distorcidas, de distorções bíblicas, que efetivamente não corresponde à interpretação correta da palavra de Deus. Porque existe uma ciência na teologia chamada hermenêutica, que são regras para se interpretar corretamente a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia se interpreta, ela própria se explica, e a hermenêutica simplesmente nos dá as coordenadas para que possamos entender isso. Mas mesmo assim, esses que às vezes não procuram conhecer direito ou nem estudam esses princípios, então acabam concebendo algumas ideias erradas e passam para tantas pessoas. Por exemplo, existem aqueles que consideram a morte, na realidade, uma aniquilação. Eles acham que as pessoas, depois que morrem, simplesmente se elas não forem salvas, se forem salvas, tudo bem. Elas vão estar com Deus, etc. e tal. Mas aquelas que não são salvas, que não serviram a Deus aqui, eles ensinam que elas serão aniquiladas. O que significa aniquiladas no pensamento deles? Na verdade, eles pensam que, no final de tudo, Deus vai destruir essas pessoas. Ou seja, elas vão deixar de existir. Tá? Elas não existirão mais conscientemente. É como se elas nunca tivessem existido. Vão deixar de ter uma existência consciente. Mas a palavra do Senhor não concorda com isso, queridos. A Bíblia Sagrada não concorda com essa ideia de aniquilação. Por exemplo, aqui no capítulo 12 de Daniel, verso 2, a Bíblia fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem são esses outros? Evidente que são aqueles que não foram salvos. E aqui não está dizendo que eles serão destruídos, fala que eles ressuscitarão para vergonha e horror eterno, quer dizer, para o sofrimento que lhes cabe, devido ao pecado. Aqui não está dizendo que eles foram destruídos. Está muito claro, Daniel capítulo 12, verso 2, que você pode estudar com mais clareza aí na sua Bíblia. E nós temos também, queridos, nessa passagem muito conhecida de Lucas, capítulo 16, quando fala sobre o rico e o mendigo. O rico e o mendigo, também chamado Lázaro. É importante lembrar que a Bíblia não diz que isso aqui é uma parábola. Existem até pregadores que pregam ou ensinam que isso aqui é uma parábola. Mas a Bíblia Sagrada não diz que é uma parábola. Na realidade, ela não condiz, ela não encaixa nos padrões das parábolas. Ela não entra nas regras das parábolas. Na verdade, não. Para começar, uma parábola nunca tem nome próprio. Jamais. Em parábola, não. E aqui cita, por exemplo, Lázaro. É um nome. Então, isso aqui não é uma parábola. Isso aqui é uma história verdadeira, com H, que Jesus diz que aconteceu. E o verso 23, referindo-se àquela pessoa, ao rico, né, que morreu e não servia a Deus, não era salvo, ele não foi para o inferno porque ele era rico, é porque ele era ímpio. Ele não era temente a Deus. Ele não serviu a Deus aqui na terra. E fala aqui no verso 23, Lucas 16, 23, fala: no inferno, estando em tormento, no inferno, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Mais uma vez aqui, ele não foi aniquilado. Está dizendo que no inferno ele estava num determinado lugar. Ele viu a Abraão, tá? E viu também a Lázaro, aquele que ele tanto conhecia aqui na terra. Então esses dois versículos e tantos outros que eu poderia citar, deixa bem claro que não há aniquilação da alma. Tá? Alguns querem dizer, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Mas esse morrerá aí não significa aniquilação. Não significa isso. E esses versículos deixam bem claro. Existe aquela teologia também, queridos, que ensina que a alma, ao morrer, ou seja, ao sair do corpo, ela entra em sono profundo, que é o que eles chamam de sono profundo da alma. Traduzindo, eles creem que a pessoa morre, a alma entra em sono profundo. Estava ali, ela não sabe onde é que ela está, ela não sabe quem ela é, está dormindo, está desligada. É como se desligasse uma lâmpada e só ligasse depois no dia do julgamento, no dia do juízo. Também eu quero dizer para vocês que essa é uma ideia muito bem difundida, mas não possui respaldo bíblico. Deus não concorda com esta palavra. Na verdade, são frutos de versículos mal interpretados, isolados, fora do contexto, tá? E isso nós podemos perceber com muita clareza. Muitas vezes eles usam certos versículos bíblicos para poder tentar fundamentar, não é? Eles usam versículos, por exemplo, como Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, por exemplo, que até gostaria de ler para vocês, né? Quando diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não haverá obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui não está dizendo que ninguém está dormindo, não, queridos. Está dizendo que na eternidade, depois da morte, lá a vida, o viver, as obras, os afazeres não são iguais os daqui. Só isso que está dizendo. Não são as mesmas coisas que fazemos aqui que vamos fazer lá. Onde é que está dizendo aí que a pessoa está dormindo? Verdade? Então, são, na verdade, má interpretação. Eles usam pegar também, queridos, no livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 52, que eu gostaria também de ler, não é? Esse versículo, que eles pegam também para interpretar, mas que também não tem fundamento, que diz o seguinte, a expressão do verso 52 fala assim, ó. Quando Jesus morreu, né, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, fala-se assim, ó, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Ora, aqui deixa claro quem é que estava dormindo. Corpos. O corpo é como se ele estivesse dormindo mesmo. Uma pessoa morre, o corpo volta para o pó, é como se ele estivesse dormindo. Mas a alma não. Aqui não fala a alma que estava dormindo, aqui fala corpos que estavam dormindo. Perceba, ouvintes, que na verdade são interpretações que eles fazem grosseiras, porque a Bíblia está dizendo o contrário, para tentar justificar essa teologia, esse pensamento, essa doutrina da alma em sono profundo. É um erro grosseiro.
E nós podemos perceber, inclusive, amados, dentro desse próprio capítulo 16 que eu estava lendo agora sobre o rico e Lázaro que morreram, né? A Bíblia deixa claro, por exemplo, nós lemos no verso 23 e o verso 24 também, se nós dermos seguimento, fala que o rico estava conversando com Abraão e diz que estava em tormento. Estava em tormento. Olha o verso 24. O 23 nós vemos falar do inferno estando em tormento. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Eu li aí a parte A do versículo 24. Uai, ele está conversando, ele está argumentando, ele estava em tormento, ele estava sentindo. Como é que ele podia fazer isso dormindo, queridos? Ele estava extremamente lúcido, sentindo, vendo, argumentando, conversando. Uma pessoa dormindo dessa forma? Só se for sonâmbulo. Então, evidentemente que não existe. Ele estava muito consciente, embora já tinha morrido. Nós podemos perceber também, meus queridos, no capítulo 17 de Mateus, no verso 3, é aquela palavra que fala sobre a transfiguração de Jesus lá no monte. Vocês, leitores da palavra de Deus, sabem, né? Quando Jesus ele pegou Pedro, Tiago e João, levou eles a determinado lugar no monte, e ali ele foi transfigurado diante deles, né? O que é transfigurado? O corpo dele ficou resplandecente, não é? Você pode conferir em Mateus 17. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus ele falou com Moisés, tá? Ele falou com Moisés ali. Falou com Moisés, amados. Falou com Moisés e Elias, não é isso? No Monte da Transfiguração. Oh, mas como é que Jesus falou com Moisés e Elias, se Moisés e Elias já tinham morrido há tantos séculos atrás? E se eles estavam dormindo? Como é que eles iam conversar com a pessoa dormindo? É evidente que não, né? É evidente que tanto Moisés como Elias, embora já haviam falecido, morrido fisicamente há tanto tempo atrás, há tantos séculos atrás, eles estavam bem vivos e bem lúcidos, até mesmo para poder conversar com Jesus. Isso é evidente. Não tem como fugir. E é preciso entender, meus amados, é como eu frisei agora mesmo. O que dorme é única e exclusivamente o corpo. O espírito, quer que você saiba, nem por um só instante, nem por um só segundo, ele dorme. Você jamais deixará de existir conscientemente. Nunca vai chegar um momento, quero que você entenda isso nesse estudo, que nunca vai chegar um momento que você vai se apagar e vai dizer, como diz, deixar de existir, eu não sei quem sou. Jamais isso vai acontecer. Teremos sempre uma existência consciente. Daí a nossa grande responsabilidade perante Deus, de servir a Deus, né? Porque não adianta fugir, né? É uma realidade. E existe também, queridos, aqueles que ensinam, né? Que é o famoso ensino da Igreja Católica Romana, que ensina a alma em um lugar, em um estado intermediário, em um lugar de purificação, tá? Que eles chamam de purgatório. E mais uma vez eles pegam versículos que não tem nada a ver, tá? Texto fora do contexto, tal como o Salmo 66, 12, 1 Coríntios 3 e 13, por exemplo, né? Que eu nem vou ler porque não vale a pena, mas se você quiser ler, você vai, ao ler, você vai perceber que não tem nada a ver com isso. Salmo 66, 12, 1 Coríntios 3 e 13 e outros versículos que tem na Bíblia, que eles forçam o sentido, criam um sentido para eles, como se esse estivesse dizendo a respeito desse lugar de purificação.
Contudo, amados, isso não existe. Na verdade, é um dogma da Igreja Católica Romana. É a famosa doutrina do purgatório. E o que é essa doutrina que eles inventaram, esse dogma que eles inventaram? É que a pessoa que morreu, se não está bem ainda para entrar no céu, vai para um lugar que não é o céu, um lugar de sofrimento, onde é que a pessoa vai pagar pelos seus erros que ainda não foram purificados completamente, mas depois de um certo tempo, quando terminar de pagar, na realidade, vai para o céu. Isso aí é uma doutrina prima primeira da reencarnação, né? Prima primeira do Espiritismo. Tem nada a ver, né? Esse ensino jamais ele poderia ser verdadeiro. Você sabe por quê, queridos? Veja bem, primeiro, Jesus nada diz a respeito disso na Bíblia. Em nenhum versículo bem interpretado, a palavra do Senhor fala a respeito de purgatório, de lugar de purificação depois da morte. Segundo, amados, veja bem, se a pessoa que morre em Cristo, mesmo em Cristo, mesmo depois de ter servido a Deus aqui na terra, mesmo depois de ter crido no sangue de Jesus para purificar os seus pecados, mesmo depois de tudo isso, ela ainda precisa passar por outras purificações, ou que seja mais uma purificação depois, para entrar no céu? Então, o sacrifício de Jesus, então, ele foi insuficiente. Essa doutrina, na verdade, ela está dizendo, esse dogma, né, porque não é doutrina, está ensinando que o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado, o sangue puro de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, ele, apesar de tudo, não foi suficiente e não é suficiente para nos perdoar, para nos preparar para ir para o céu. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em 1 João 1,7 que se andarmos na luz, como ele na luz está, fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é de alguns, não, é de todo pecado. 1 João 1,7. Fala que é de todo. Então, o sangue de Jesus, meu querido, quando você crê nele como o seu Senhor e Salvador, quando você entrega a sua vida para ele de verdade e crê que ele é o seu substituto, que ele morreu por você naquele instante, você é purificado 100% de todo pecado. Não é de alguns pecados, é de absolutamente todo pecado. Todo pecado é purificado. Não precisa depois de uma ajudinha aí do purgatório, porque nem existe, tá? E outra coisa também, amados, é interessante que mesmo esses que ensinam que precisamos do purgatório para terminar a purificação dos pecados perante Deus, é interessante que eles mesmos mandam rezar missas, não é? Eles incentivam os fiéis a rezar missas e sufrágios, né? Para aqueles que lá estão. Não há uma contradição? Não, pare e pensa se não é uma contradição. Porque, na verdade, essas missas têm que ser pagas, tá? Para poder valer. Uai, se fosse assim, então os ricos estão em vantagem com os pobres, porque os ricos podem pagar mais, para rezar mais missas, para tirar a pessoa de lá. Isso vai contra o princípio de igualdade da palavra de Deus. Isso vai contra. Ora, se a pessoa está lá, de acordo com o que eles ensinam, para ser purificada, então para que pagar, para que rezar missa, para tirar eles de lá? Uai, aí vai fazer o mal para eles, porque se tirar eles de lá, eles não pagam. Se tirar eles de lá, eles não vão pagar a dívida. Mas, no entanto, eles ensinam que a pessoa vai para lá para pagar a conta, mas ensina que tem que rezar missa e tem que ser paga para valer.
para poder tirar as pessoas de lá. Isso é uma contradição. Manda para purificar e depois tira de lá. Está atrapalhando então a pessoa de se purificar. Isso prova, né, o quão falha é esse dogma da doutrina da doutrina justamente do purgatório. Isso prova o quão falho é essa doutrina da purificação depois da morte, ou seja, a doutrina do purgatório. Não vale a pena. Mas eu estou citando porque existe esse dogma, existe esse ensino, existe essa teologia, são milhares e milhões de pessoas do mundo que creem, que acreditam nisso, eu teria que citar aqui para você. Amados, eu gostaria de passar alguns ensinos bíblicos. Até agora nós temos ouvido aqui, falado de ensinos falsos, ideias erradas a respeito disso, acerca da morte, acerca da vida depois da morte. Mas eu quero passar o que a Bíblia Sagrada fala. Agora sim, entramos em terreno seguro, terreno firme, porque é o que a palavra de Deus fala a respeito. Ensinos bíblicos acerca do estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Primeiro, amados, vamos falar sobre as pessoas perdidas. Quem são as pessoas perdidas? Para deixar bem claro. São as pessoas que morreram sem servir a Deus, sem ter os seus pecados lavados no sangue de Jesus. São pessoas não convertidas. Não convertidas. Tá? O que vai acontecer? E é interessante que, sobre isso, muitos, mesmo cristãos, eles não aceitam essa ideia de que os que morrem sem se converterem estão eternamente perdidos. Ah, mas minha mãe, pastor, era boazinha, meu pai, não era crente não, mas você lembra, naquela época, não sei o que tem, morreu, mas era gente muito boa, muito religiosa, muito religioso, fazia o bem a todos, nunca matou, nunca roubou, nunca traiu, nunca fez isso, nunca fez aquilo, e tal, etc. Embora que não chegou a converter, não aceitou Jesus não, tal, mas eu acredito que não é possível que uma pessoa dessa for para o inferno, né? Essa pessoa... Não, amados, não adianta. A palavra de Deus deixa bem claro, e eu gostaria até de citar aqui alguns versos para deixar bem evidente o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Por exemplo, se você pegar aqui do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João, 3, verso 36. 3 e 36 de João. O que é que fala? Por isso, quem crê no Filho, e Filho aí é Jesus, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus, ou seja, que não aceita Ele como seu Senhor e Salvador, não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem a vida eterna. Está dizendo que quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, quem não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem a vida eterna. Fala que sobre ele permanece a ira de Deus. O verso 18 do mesmo capítulo 3 de João, do Evangelho, fala assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Não vai ser, já está julgado. E inclusive ele complementa. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus é Jesus. Então a Bíblia Sagrada deixa bem claro isso. Morreu sem Jesus, está eternamente perdido. Eternamente. Não tem mais volta, não tem mais jeito. Só se pode fazer alguma coisa por alguém enquanto ele está vivo. Enquanto há um fôlego de vida, morreu, não tem jeito. Acabou. Dentro dessa passagem de Lucas 16, que nós, inclusive, nesse estudo, já exploramos um pouco, que fala lá sobre o rico e Lázaro, que morreram, né? Um
A Bíblia Sagrada deixa bem claro que o rico, que era ímpio, morreu e foi para o inferno. Foi para o inferno. Se nós lermos aí a partir do verso 19 até o verso 31, que fala a passagem toda, fala que ele foi para o inferno, queridos. Então não tem jeito. Não tem jeito. Se você pegar o Salmo 73, de 12 a 19, ele também fala muita coisa a respeito disso. Então é muito importante, querido ouvinte, você entender. O ímpio, a pessoa não convertida, ao morrer, ele já vai direto para um lugar chamado Hades, que traduzido em nossa língua é inferno. Esperar o julgamento. E depois disso, ele vai para o lago do fogo, que seria o lugar definitivo. Tá? Que está em Apocalipse 21, verso 8, você pode ver. Inclusive o Salmo 9, verso 17, fala claro isso. Que todas as nações que se esquecem de Deus vão para o inferno. Salmo 9 e 17. Confira para você. Além de Lucas 16, 23, que fala sobre o ímpio, né? O rico, o ímpio lá que morreu e foi para o inferno. O Salmo 9, 17. Apocalipse 21, verso 10. Perdão. Apocalipse 21, verso 8. Tá? Fala claramente. Seria o seguinte. O inferno seria um lugar intermediário. Seria um lugar de espera, já um lugar de muito sofrimento, de muita dor, mas seria um lugar de espera. E depois do julgamento, essa pessoa seria transportada, né, para o lago do fogo, que é o lugar definitivo, que poderíamos dizer assim, que é o lugar pior do que o inferno. Pior do que o inferno. Então, não tem jeito. Pastor, mas o que o senhor está falando é muito sério. O senhor tem coragem de falar isso? Amados, eu tenho. Com muita dor, mas eu tenho, queridos. Eu tenho porque eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus, amados. Não tem jeito. A palavra do Senhor fala isso. E ela é a verdade. Ela não contém a verdade, mas ela é a verdade. Correto? E os salvos? O que acontece com os salvos depois que morrem? A Bíblia diz, amados, que eles são transportados pelos anjos de Deus no momento da morte. Se você pegar, voltando, por exemplo, lá em Lucas, que é o que nós estamos explorando, no capítulo 16, se nós lermos aqui, a partir, eu diria assim, mais especificamente o verso 22, o que fala? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. É o verso 20 que eu li. Verso 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ser levado pelos anjos até o seio de Abraão, que deixa claro que a pessoa que morre em Cristo é levado pelos anjos, na hora da morte, acabou o último suspiro, é levado pelos anjos para o paraíso. Naquela época fala seio de Abraão, porque o paraíso ainda não era conhecido, só depois que Jesus ressuscitou, não é? Ele não era conhecido ainda. Ele foi levado para o paraíso, tá? Foi levado. E a Bíblia deixa bem claro, né, que no passado aí seria o seio de Abraão, mas seria o paraíso de hoje. Correto, queridos? Ele foi transportado pelos anjos. Isso não há dúvida nenhuma. Em Lucas 23, 43, também fala alguma coisa a respeito disso, tá? Porque em Lucas 23, 43 deixa claro que é o paraíso. Quando Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falou para quem? Para aquele salvo, aquele que morreu em uma das cruzes que estava ali ao lado dele. E que se arrependeu e que pediu misericórdia a ele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
ele falou: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então esse paraíso aí citado em Lucas 23, 43 é o seio de Abraão, de Lucas 16, 22, para onde Lázaro foi transportado pelos anjos. Tá bom, amados? E eu diria também que esse paraíso, ele é um lugar de espera também, já é um lugar maravilhoso, que a pessoa vai estar lá consciente, sabendo onde está, vendo as demais pessoas que são salvas, vendo parentes que são salvos, conversando com eles, tá? Sabendo quem é, já é um lugar de alegria, de gozo, mas não é um lugar definitivo, porque depois da ressurreição, no dia do arrebatamento, quando a pessoa receber o seu novo corpo, aí ele vai ser transportado para o céu, definitivamente para o céu. Na verdade, no céu ainda, preste atenção, na verdade no céu ainda não tem nenhuma pessoa, nenhuma. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João, não tem não. Estão no paraíso. É um lugar de espera, bom, ótimo, maravilhoso, mas ainda é intermediário. Depois da ressurreição é que ela vai para o céu, definitivamente. A pessoa salva, bem entendido, não é todo mundo. É a pessoa salva. A palavra de Deus deixa muito claro a respeito disso, queridos. Tá? Inclusive, esse novo lar aí, Apocalipse 22, fala o quanto é lindo essa nova Jerusalém, essa nova morada dos salvos, definitivamente. Isso é maravilhoso. Então, acho que você entendeu. O não convertido, ao morrer, provavelmente deve ser transportado pelos demônios também, já que os salvos são transportados pelos anjos de Deus. Presume-se que o perdido é transportado pelos demônios, que são os anjos do mal, e são levados para o inferno, para o Hades. Um lugar intermediário que depois do juízo final, essa pessoa perdida sairá também do Hades, que é o inferno, e vai para um lugar pior ainda, que é o lago do fogo. E quanto aos salvos, ela morre, é transportada pelos anjos de Deus para o seio de Abraão, que agora não é mais seio de Abraão, é o paraíso, lugar maravilhoso, lindo, perfeito, glorioso, que ela vai conhecer todo mundo, vai ficar descansando e regozijando-se ali, até o dia da ressurreição do corpo dela, e aí sim ela vai para a Nova Jerusalém Celestial, ela vai para o céu. Descrito em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21 também fala já a respeito. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Bem, amados, mas talvez você possa fazer algumas perguntas. Por exemplo, isso é natural, porque o ser humano ele é curioso. Eu, por exemplo, sou muito curioso. Acredito que você que está ouvindo esse estudo também é. Você poderia perguntar assim: pastor, diz uma coisa. Mas essa pessoa que morreu, seja ele salvo ou perdido, eles sabem o que se passa sobre a terra nesse período? A pessoa que está lá no inferno, ou a pessoa que está lá no paraíso, eles sabem? Amados, embora que a Bíblia Sagrada não sejam categóricas, porque ela não é categórica a respeito disso, não tem um versículo claríssimo a respeito disso, eu creio, meus amados, que eles terão, sim, memória, mas só das coisas boas. Por exemplo, os salvos. Eu creio que eles vão ter memória, sim, mas só das coisas boas. Porque das coisas ruins, eles não vão ter memória nenhuma, porque isso atrapalharia a felicidade deles. Mas note que eu estou dizendo apenas memória das coisas boas, não conhecimento do que está acontecendo aqui na terra. Isso não. Uma pessoa que está no céu não sabe o que está acontecendo aqui na terra. Uma pessoa que está no inferno também não sabe o que está acontecendo. Tá? Por isso é que não adianta nada pedir bênçãos para Maria, para Pedro, para Tiago, João, qualquer santo, para ninguém que morreu. Porque mesmo se ele pudesse ajudar,
ele nem está ouvindo, nem está vendo o que está acontecendo aqui na terra. Nada. Absolutamente nada. Tá? Agora, eles podem ter lembranças de boas, né? Porque ruins eu acredito que não, porque senão ele estaria, digamos assim, estaria comprometido a felicidade dele. Né? Vendo, por exemplo, as pessoas, parentes sofrendo aqui na terra, é evidente que a pessoa também ficaria triste. E no céu e no paraíso também, no céu também depois, não é lugar de sofrimento, não é lugar de tristeza, tá? E eles não podem influenciar ninguém aqui na terra. Nem quem estiver no céu e nem quem estiver no inferno. Ou seja, nem quem estiver no paraíso, nesse momento intermediário, depois que morre quem for salvo, e nem quem estiver no inferno, nesse lugar intermediário, quem morrer perdido. Tá? Eles não poderão influenciar porque eles não estão nem vendo o que está acontecendo aqui. Isso é muito evidente. No paraíso e no céu, talvez seria outra pergunta. Conhecerão uns aos outros? E por que não, amados? A Bíblia mostra no capítulo 17, que eu citei aqui de Mateus 17:3. Mateus 17:3. Moisés, ele conheceu Elias. Ele conheceu Elias, Elias conheceu Moisés, e eles viveram em épocas distintas, bem distintas aqui na terra. E um conheceu o outro. Estavam juntos ali conversando com Jesus. Então por que não? Claro que conhecerão sim. É evidente que conhecerão uns aos outros lá, com toda certeza. Uma outra pergunta, queridos. Pastor, mas e lá no paraíso? No céu eu sei que vai ter corpo, que vai ter o corpo ressuscitado, corpo glorificado, tudo bem. Mas e no paraíso, eles terão corpos? É o que nós podemos aprender, meus amados. De 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Gostaria que você lesse. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Mesmo porque eu acredito, meus amados, que esses corpos, mesmo nesse momento intermediário, lá no paraíso, eles serão muito importantes para gozarmos ainda mais das maravilhas, da felicidade que Deus tem preparado para os seus salvos ali. Acredito que Deus dará sim, de acordo com essa passagem de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, fala claramente que se o nosso tabernáculo se desfizer, que é o corpo, temos uma mansão preparada depois. Eu acredito que é um corpo que Deus tem preparado para nós depois. Não é só sobre o céu que está falando a respeito disso, mas também até um corpo, para podermos gozar de felicidade eterna depois. Isso é importante. Agora, que fique bem entendido, no paraíso esse corpo seria um corpo temporário. E no céu, sim, aí seria um corpo definitivo, que seria um corpo espiritual, um corpo eterno, um corpo sem limitação, tá? Igual fala em 1 Coríntios 15, verso 40, né? Um corpo sem limitação. Porque no céu, amados, teremos um corpo, sim, um corpo tangível. Um corpo tangível, que tangível significa que você pode tocar, você pode ver, mas é um corpo diferente. Há um corpo diferente. Eu citei aí 1 Coríntios 15, 40, lê para você ver essa passagem toda. Que há corpos terrestres e corpos celestes, como os anjos, por exemplo. Os anjos têm corpos que podem ser tocados, mas é um corpo ilimitado, é um corpo que transpassa paredes, vai no centro da terra se quiser, sobe, transpassa qualquer barreira. Um corpo que viaja a velocidades muito grandes, velozes, não é? É um corpo ilimitado. Esse é o corpo que vamos ter depois na eternidade, que os salvos vão ter depois na eternidade. Mas só no céu que teremos esse corpo. No paraíso será um corpo temporário, tá? Apenas para gozarmos ali durante o tempo que estamos esperando a ressurreição do corpo. Tá bom, amados? Fique tranquilo que Deus sempre preparou do bom e do melhor para aqueles que servem a Ele. Amados,
E diante de tudo isso que você tem ouvido, que nós temos falado a respeito da morte, eu espero que tenha esclarecido um pouco para você. E diante de tudo isso, sabendo da realidade do inferno, do céu, que não existem purgatório, que não existe aniquilação, que não existe sono da alma, não vai nessa que esse negócio de morreu, acabou. Isso aí é inspiração maligna, é o diabo que coloca isso na cabeça das pessoas para poder a pessoa não se preocupar com nada a não ser gozar dessa vida aqui na terra, a não ser gozar do pecado ao extremo. Vai nessa não, querido. Morreu, acabou não. Existe uma vida depois da morte. Você vê tantas injustiças hoje acontecer. Tantas pessoas sofrendo injustiças, morrendo injustamente, enganadas, padecendo necessidade e tudo isso. Tantas coisas ruins acontecendo. Pessoas maldosas fazendo cada coisa que a gente não acredita. Não é? E você acha que se não existisse outra vida, outra existência após essa vida, para Deus compensar tudo isso, para Deus julgar tudo isso, para Deus colocar tudo no seu devido lugar, para Deus fazer justiça. Você acha que se não houvesse, você acha que se não houvesse outra vida, Deus não poderia ser chamado de justo, meus amados. Deus não poderia ser chamado de justo. É porque existe uma outra vida que depois isso vai ser acertado. Justiça vai ser feita, não tenha dúvida disso. O que o homem planta, ele vai colher, ou bem ou mal. O bem ou mal, ele vai colher. E a justiça vai ser feita. Então, não morreu, acabou não. Existe outra existência, outra vida, sim. É preciso se preparar. Sabe por que é preciso se preparar? Amados, é preciso se preparar. Por quê? Eu enumerei aqui 4 pontos para nós podermos finalizar esse estudo. Por que é preciso se preparar? Primeiro, porque só se vive e morre uma só vez aqui na Terra. Não tem segunda chance. É o que lemos em Hebreus 9, 27, que foi a introdução desse estudo. A introdução desse estudo que eu li, assim como os homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então esse versículo deixa claro, só se vive uma vez e só se morre uma vez aqui na Terra. Reencarnação não existe, é invenção do homem. A Bíblia não diz. Não tem segunda chance, não tem outro jeito. Enquanto a vida é a esperança, morreu, não tem mais jeito. Então é preciso se preparar. Segundo, amados, é importante você entender que a morte não manda recado para ninguém. Não manda e-mail. Para morrer, basta estar vivo, meu querido. Está vivo, pode morrer. Não importa a idade, a cor, o sexo, posição social, não importa nenhuma outra situação. Ah, mas não estou pensando em morrer. Morre quem está pensando, quem não está pensando. Tem pessoa que já nasce morto, morre idoso, morre médio, adolescente, criança, bebê, sadio, doente. Não importa, queridos. Para morrer, basta estar vivo. Ela não manda recado. Por isso também é preciso se preparar. Terceiro, amados, a vida aqui na terra, ela é passageira. Não se deve apostar tudo nessa terra não, queridos. Tem gente que aposta todas as suas fichas aqui na terra. Tudo. Ele aposta tudo aqui na terra, como se essa vida fosse tudo. Só vive na boemia, na farra, fazendo tudo que o corpo pede e quer. Tá? Mas eu quero dizer para você, querido, não aposte tudo porque existe outra vida. Se prepara. E a outra é eterna. Esta é passageira, mas a outra é eterna. Quarto, meus amados, a única preparação adequada para enfrentar a eternidade, para enfrentar a morte, é Jesus.
em Atos 4:12, fala que não tem jeito. Nenhum outro nome dado entre os homens, diz a Bíblia nesse versículo, nós podemos ser salvos. Não há outro nome que possamos ser salvos. Leia Atos 4:12. Só ele venceu a morte. Lucas 24, versos 5 e 6 mostra Jesus ressuscitado. Jesus venceu a morte. E se só ele venceu a morte, só ele pode nos dar vitória sobre a morte também. Amém, queridos? Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4:12 fala isso. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Tá? Não deixa para depois. Entrega a sua vida para Jesus agora. Aceite-o como seu Senhor e Salvador e tenha felicidade eterna para sempre com Deus. Que Jesus abençoe.